chegou o dia da estreia do anime que vai revolucionar toda a indústria. Estou falando dele, o anime do Isekai da máquina de vendas. Sério, gente, eu não tô brincando. Isekai com máquina de vendas. O que pode dar errado? O episódio já começa com o nosso protagonista acordando. E ele vê que ele tá em um campo, com um lago. E nisso ele acaba de se lembrar. Enquanto ele estava andando de motocicleta, dois fios que seguravam uma máquina de vendas automática se soltaram. E o cara tenta fazer alguma coisa, mas tanto o cara quanto a máquina de vendas sofrem um acidente. Ele tinha certeza que tinha morrido, mas ele vê que tá vivo. E ele tenta andar, mas percebe que seu corpo não se mexe. E nisso ele ouve um olá, só que ele reconhece seu olá como sua voz. E ele ouve um muito obrigado e que ele agradece aguarda o próximo uso. E ele reconhece todos esse tipo de frase, pois ele ama cada máquina de venda do mundo. E todo mundo sabe que ele é fanático por isso e ele não saberia como reconhecer isso. E foi aí que ele vê que ele virou uma máquina de vendas. Ele percebeu que ele reencarnou como uma máquina de vendas. Ele acha que é doidice, pois por mais que ele amasse todas elas, não seria ao ponto de querer reencarnar como uma. E ele vê ficando melhor e vê que essas preços são razoáveis, então ele já acha isso Subarashi. Bom, tem um lado racional que acha que morrer e reencarnar como máquina de vendas é um absurdo, mas tem o outro lado que não, que acredita que isso é uma espécie de conexão compassional divina. E ele, falando a verdade, até que é um pouco triste que ele seja obcecado por máquinas de venda ao ponto dele nem se incomodar em virar uma. E meio que ele só consegue dizer meio que frases, meio que só do lado de fora dele, como olá, aguardo sua próxima venda, obrigado. E ele tenta pensar o que mais ele meio que ele sabe fazer. Então ele tenta entender o seu corpo, ou melhor, no seu cérebro. Na verdade, ele não tem cérebro, porque é uma máquina. Aparecem os números e uns textos na cabeça dele, que são as coisas que ele está vendendo no momento. E só são dois tipos, água e sopa de milho. E para mudar o tipo de produtos, ele vai ter que usar os pontos. E nós sabemos que os pontos são convertidos em dinheiro. E ao utilizá-los, é possível reabastecer e trocar produtos. E também adquirir novas funções. Então ele vai testar meio que as suas próprias funções e secar alguns alimentos que ele deve vender. E meio que tinha tudo que meio que ele comprava quando ele estava vivo. Então ele gasta 10 pontos comprando chá com leite gelado. E aí ele vai checando as outras coisas e enquanto ele checava, ele percebeu uma coisa muito importante. Seu corpo não depende de eletricidade. E aparentemente para carregá-lo, precisa gastar os pontos. Tipo, 1 ponto significa 1 hora, então ele teria que gastar 24 pontos por dia, que traduzindo seria 24 ienes por dia. E como ele agora tem 900 pontos, ele acha que vai durar 1 mês. Mas aí ele nota uma coisa muito importante. Algum cliente vai aparecer? No dia seguinte, ninguém veio. E nesse ritmo, se ninguém aparecer, ele vai parar de funcionar. Nisso aparece um sapo com armadura. O sapo fica confuso que é a máquina, então ele decide fazer o bom e velho bater nela, recebendo 3 de dano, perdendo 3 pontos de durabilidade. E se a durabilidade meio que se esgotar, a máquina vai se tornar inutilizável e provavelmente vai acabar morrendo. Nisso aparecem os atributos dele. E ele tem 10 pontos de dureza. E 0 de força, velocidade, magia e destreza. E a máquina fica surpresa por existir magia nesse mundo. Nisso Sapão traz seus amigos e meio que um deles tem machado. E aí o carinha se apavora. E meio que não tem nenhuma habilidade extraordinária para tirá-lo dessa situação. Nisso aí ele acha um botão escrito bênção, um poder especial dado por Deus. E o cara escolhe sem pensar 2 vezes, pois ele quer viver. E nisso tinha várias habilidades.
incluindo espada e artes marciais, na qual ele nem tem braços. Aí ele acha meio que a habilidade de barreira. E a máquina ativa meio que a habilidade de barreira, expulsando os sapinhos. E nesse momento nasce a máquina de vendas invencível. Mesmo assim, os sapinhos ficam insistindo em quebrar a barreira até chegar a tarde e meio que os sapinhos desistirem. A máquina de vendas recupera sua durabilidade e ele só tem 311 pontos, durando a mais apenas 10 dias. E ele espera alguém meio que chegar logo. Aí, alguns dias depois, uma menininha aparece. Bom, a menina tava com tanta fome que estava sem força. Ela até perdeu sua bolsa com comida. Ela se desculpou com o pai e mãe que não foi feita para ser caçadora. Ela só precisava derrotar aqueles monstros sapos para pegar a carne dele. Mas os ataques dela não acertam quando estão sozinha. Aí ela percebe a máquina de venda e ela vê que meio que tem bebida dentro. Bom, daí a máquina de vendas começa a falar e ela... Essa coisa metálica é tão metálica que nem o monumento de pedra tá falando? Então ela vai tentar inserir meio que as moedas dentro da máquina. Uma moeda de bronze não é o suficiente. Nisso meio que ele ativa a conversão de moedas e os preços aumentam. E meio que a menina fica... É uma moeda de prata inteira. E meio que o nome da moeda desse mundo é Oa. Pra menina é caro, mas ela precisa comer, então ela gasta mesmo assim. Isso, ela escolhe o produto, ela fica muito surpresa com essa caixa. E a menina meio que gostou meio que da comida, que é a sopinha de milho. E a máquina sente meio que uma felicidade. E meio que ela vai reconhecer das bebidas, como a que parece deve ser água, então ela vai provar o de marrom. E a menina amou tudo isso, ganhando 6 moedas de prata, 30 de bronze, num total de 700 OAs, recuperando 63 pontos. Boa noite, a menininha acaba dormindo e virou literalmente a melhor cliente do cara. E é que ele vai protegendo ela na barreira. Nisso, que no dia seguinte a menina agradece a máquina também agradece. Na verdade não foi ele, por conta própria, sim, a voz das máquinas. E meio que ela vai começando a perceber como a máquina funciona, que ela só diz coisas bem específicas. Bom, ela fala que conhece alguém que tá criando ferramentas mágicas e que talvez a máquina seja do tipo dela. E se for, ela ficaria feliz se a máquina pudesse falar. Bom, a máquina fala e ela... aposto que o Hulame ficaria impressionado com você. Bom, o nome dessa menininha fofa é Lamis. E nisso, que... Olá, bem-vindo virou sim, que pena virou não. Que são as frasezinhas da máquina. E meio que eles vão conseguindo meio que se comunicar direito. Então a Lamis tem uma ideia de levar até o Hulame meio que pra ver o que é a máquina. A menina pega a máquina que provavelmente meio que pesa 500 quilos. E a máquina agradece pra tirar daquele camponzão. Bom, aparentemente a Lamis tem uma bênção chamada Força Sobre-Humana. O que faz sentido ela ser meio que o queijo feminino desse universo. Bom, a Lamis vai andando. E aí meio que ele muda os produtos para que a Lamis não fique passando fome. E dá batatinhas pringas pra ela. E a menina amou meio que a batata. E graças ao visto batata que ela adquiriu recentemente, ela enche a pança. E graças a isso ele recuperou 320 pontos. Aí eles vão caminhando e está quase indo para a escrata de escrato. E aí vai ter uma vilã de spawn e descansar. Bom, Lamy chega surpreendendo os guardas porque ela trouxe uma coisa enorme. Ela explica que ela trouxe uma ferramenta mágica com vontade própria. Pô, os guardas eles acham um problema, pois ela ganha o direito de posse quando se encontra uma coisa em masmorra, mas perto de um lago, não sei bem não. Pelo menos esses guardas sabem o que é propriedade privada. Bom, a Lamy se explica que a máquina vai com ela pra ver a Roelene, que é conhecida como a tia doida da engenharia das ferramentas mágicas. Os guardas meio que vão fazer as comprinhas na máquina e eles fazem o creco do gostoso. E nisso os guardas compram tudo na
máquina. E eles falam, olha, traz a máquina caso você estiver livre pra quando a gente ficar de vigia. E vendo como os negócios estão, com certeza essa máquina seria a maior filantropa do Isekai. Nisso a gente vê a nossa querida Lamis defendendo uma menininha de um bando de mamanjos. E meio que a Lamis é forte, só que ela tem uma péssima mira. Bom, a menininha agradece a Lamis e fica hipnotizada com a máquina. Nisso a Lamis chega em casa e todo mundo tava preocupado com ela. E ela falou que a Munami, que era mais amiga da Lamis, falando, quando eu perguntei aos caçadores, eles disseram que eles fugiram e deixaram pra trás. Eu falei mal deles, ninguém mais vai contratar esses caras. 形を問い詰めたらラミスを見捨てて逃げたって言うから、二度とこの集落で生活できないように悪評を広めてやったわ。 Bom, a Munami pergunta que coisa é ela que isso que ele criou. Ela criou. Pô, a Lamis apresenta a máquina e meio que a Munami. Pô, você trouxe outra coisa esquisita. Então a Munami pergunta se a Lami vai voltar pra superfície pra mostrar pra Lemi. E pergunta como ela vai pagar o ciclo de transferência. E a menina não sabe como fazer. E a máquina se culpa pela falta de dinheiro da Lami. Então Munami tem a brilhante ideia de atrair as pessoas meio que pra caixa. Já que ela vende coisas dentro, dois problemas não resolvidos. E ela também fica surpresa que a máquina fala. E foi assim que ele acabou na pensão. E meio que ele percebeu que apesar desse lugar ter um céu, na verdade esse lugar é uma masmorra chamado Lago da Água Clara. E nisso o pessoal vai meio que indo até meio que a máquina pra comprar comida. E de noite meio que a Lamis leva a máquina pro segurança. E nisso a máquina percebeu que ficou rica e ganhou 3.000 pontos. E nisso ele já adiciona um novo prato no cardápio. Oden. E os caras gostaram meio que do Oden. E a máquina já vê que o Oden enlatado vai vender bastante. Os dias se passaram, o Oden caiu na boca do povo e explodiu no gosto do pessoal. Principalmente porque o clima esfriou recentemente e ele até colocou energético na máquina. E também meio que faz questão de não atrapalhar o restaurante concorrente. Ou seja, é uma junção do útil com o agradável. E nisso chega a menininha que queria ser a primeira em votar de negociação, mas a máquina não deixou. E meio que a Lami sempre carrega a máquina quando chega de noitinha. E achou um grande apoiador pra máquina. E a Lami vai passeando com a máquina e já espera um dia bastante para que eles poderem conversar. Isso faz que ela querer juntar mais dinheiro para ver a Rulami. E ela chama a máquina de vendas de cacheta! E meio que a máquina gostou de se chamar de cacheta. E ser uma máquina de vendas em outro mundo parece ser uma história ridícula. Mas a gente começa a ver meio que as vantagens disso. Bom, eu amei esse primeiro episódio da máquina de vendas, pois não é meio que um isekai genérico. Foi meio que algo apostou no ridículo e meio que conseguiu me conquistar. Eu amei muito a relação da cacheta com a Lamis. E a gente vê que uma coisa que é comum no nosso dia a dia, que é uma máquina de vendas, pode fazer uma grande diferença em um isekai. E no próximo episódio surge o Rei dos Monstros Sapos. Esse foi o primeiro episódio da Máquina de Vendas. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui.